Olá, boa tarde. Conforme eu havia lhes prometido um pouco mais cedo, hoje eu vou estar falando sobre a aposentadoria especial na reforma da Previdência. Eu já havia dito também, eu assisti um bate-papo entre dois professores brilhantes, tá? A professora Adriane e o professor Fábio. A professora Adriane, que é advogada, especialista em direito previdenciário, e o professor Fábio, que é juiz federal. Eles trataram de uma forma bastante inteligente, bastante bacana esse assunto, e por isso eu trouxe para o debate aqui essa aposentadoria que tão pouco está sendo falada na mídia, em repercussões, e que muito está sendo alterada de uma maneira grotesca e que vai sentir muito o segurado especial. Bom, nas palavras da professora Adriane, ela diz que esse é o melhor benefício da Previdência. E de fato, é o melhor benefício da Previdência. Porém, é um dos benefícios mais difíceis de de ser dado, de ser concedido, principalmente na esfera administrativa. Em alguns casos, sim, o segurado consegue comprovar através de seus documentos, mas esses documentos nem sempre estão preenchidos corretamente, às vezes não existe assinatura do empregador, ou às vezes simplesmente o documento não é produzido. Então, o caminho é difícil e agora não só o caminho vai ser difícil, como também os requisitos para o preenchimento para que seja conquistado esse benefício previdenciário, que realmente ele é melhor porque ele não tem fator previdenciário e porque a idade mínima dele é prevista de 25 anos, de 20 ou de 15, a depender do grau de exposição, a depender da atividade realizada. Pois bem, querem agora que a pessoa comece, o que parece a lei, né? A proposta de reforma, querem que a pessoa comece a trabalhar com 40 anos. É muito estranho isso, pelo texto. Por quê? No texto, a idade mínima de 25 anos, ela exige, idade mínima de 25 anos de atividade trabalhada, ela exige uma idade de 60 anos do segurado. Ele tem que ter 60 anos e 25 anos de tempo de contribuição. Ou então, ele tem que ter 58 anos e 20 anos, que é para outras atividades, né? A regra geral, aliás, a maioria da regra é enquadrada nos de 25 anos, que foi esse primeiro que eu falei. Ou então a idade mínima de 55 anos e 15 anos de contribuição. Por que eu falei que parece que o legislador quer que a pessoa comece a trabalhar com 40 anos? Por quê? Veja, ele vai ter 60 anos de idade, que é a idade mínima, e 25 anos de contribuição. Se ele começar com 40 anos de idade, ele vai ter exercido 25 anos, com 60 anos vai preencher os requisitos e aposentar. Beleza. Agora, isso é completamente incoerente, inconsistente, inconstitucional e inviável. Não existe possibilidade da pessoa... Até existe possibilidade, lógico, só que isso não é comum. A pessoa começar a trabalhar com 40 anos, por exemplo, numa atividade de médico, numa atividade de dentista, numa atividade de enfermeiro. Geralmente a pessoa começa mais cedo e por isso que ela se aposenta mais cedo também. Agora existe também uma regra de transição. Essa regra de transição é mais absurda ainda. A regra de transição geralmente é para que a pessoa se amolde, a pessoa já está no mercado de trabalho, ela se amolde às novas regras para que consiga se aposentar. Claro, que pagando um pedágio, né, um tempo de atividade um pouco maior do que era na regra anterior, só que nessa regra de transição, na previsão está escrito 86 pontos. 86 pontos, para que a pessoa consiga atingir 86 pontos, ela tem que ter no mínimo 61 anos de idade. 61 anos de idade é mais tempo do que a regra permanente, que é absurda.
Então a regra de transição ela é pior do que a regra permanente, que é a regra da alteração. Eu não sei, talvez não exista maldade do governo nos moldes, né, ao moldar a lei. Talvez exista um desconhecimento técnico ou a falta de escutar um profissional técnico que atue com isso, que saiba lidar com isso no dia a dia. Pode ser isso, ou pode ser maldade, pura e simplesmente. Mas não acredito que seja isso. Bom, além disso, nós temos ali na exposição de motivos da PEC, nós temos que um dos motivos disso tudo que eu falei agora é para que a pessoa seja protegida, para que ela consiga assim atuar 25 anos, 20 ou 15 e depois disso seja reinserida no mercado de trabalho em uma profissão que não seja nociva, claro, tudo bem, mas que empresa que vai querer um profissional que está há mais de 25 anos trabalhando numa qualidade técnica já aprimorada, vai querer reabilitá-lo em uma profissão que exija menos conhecimento técnico abrangente? Que empresa que vai querer isso, reabilitar um profissional que já está no top de linha do mercado para que seja rebaixado no cargo? Não é interessante, não é economicamente interessante, nem para as empresas, nem para os trabalhadores. A exposição de motivos também diz que isso visa diminuição de acidente de trabalho. Ótimo, tem que existir mesmo essa diminuição. O Brasil, veja, segundo dados internacionais, né, que o Brasil ele precisa desses dados internacionais. O Brasil por si só não tem, em alguns setores específicos de estatística, esses dados. Então, a Organização Internacional do Trabalho trouxe esses dados dizendo que o Brasil é o quarto país com o maior número de acidentes de trabalho no mundo. Tá? Isso não é pouco, isso é muito acidente de trabalho. Isso é acidente de trabalho todos os dias, todas as horas. Por isso que a gente vê algumas empresas públicas, ou até mesmo empresas... Desculpa, o cachorro latindo, agora eu vou dar uma pausazinha. Pausa, aproveitei e pegar uma água. Vocês verem que aqui não tem take, não tem pausa na gravação. É corrido, tá? Então, é isso, gente. Essa reforma ela é bem-vinda em alguns aspectos, mas ela é muito, muito, muito mal-vinda em outros. A sociedade precisa se amoldar aí, né, diante do cenário econômico, diante da longevidade das pessoas que estão vivendo mais, por isso vão trabalhar mais, mas para alguns profissionais isso não deveria ser tão impactante como está sendo. Veja, um outro exemplo, até que esse bate-papo dos dois professores mais cedo que eu assisti, que foi interessante, eles falaram sobre a luta das mulheres, que é super bem-vinda também na reforma da Previdência. As mulheres conseguiram reduzir o tempo, conseguiram uma alteração na forma de cálculo da aposentadoria delas, só que na espécie especial, as mulheres vão continuar no texto originário. Elas vão continuar tendo que ter 61 anos de idade para se aposentar, e isso